E será que Tsuki to Laika to Nosferatu é um bom anime ou será que ele é um anime esquecível? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do anime Tsuki to Laika to Nosferatu. Tsuki to Laika to Nosferatu é um anime que tem um conceito que chama muito a minha atenção, que é o conceito do e se? E se isso acontecesse? E se aquilo acontecesse? E se uma pequena coisinha mudasse tudo? E no caso desse anime, dessa obra, o e se seria: e se existissem vampiros na época da Guerra Fria? Eu acho esse conceito muito interessante, mas o que eu falo? O conceito do e se, ele é muito interessante, ele consegue chamar minha atenção, mas a partir daí, o que se desenvolve da obra a partir daí, pra mim é o que define, porque pode ser só uma premissa jogada fora. Tsuki to Laika to Nosferatu tem coisas muito interessantes e eu achei um anime que me divertiu bastante. Eu não achei que eles conseguiram usar essa premissa que me elogiou, que me agradou tanto, de uma forma tão boa. Mas o anime, de forma geral, não é um anime ruim. Por exemplo, ele tem um bom romance entre o casal principal, que não é feito de uma forma forçada e que ajuda muito a trazer um outro elemento muito importante para essa obra, que é a mensagem final dela, que é a ideia de aceitação, que é a ideia de aceitar o próximo, que é a ideia de aceitar o que é diferente. Tanto o romance é bem feito, bem desenvolvido, e você convence que eles dois podem se gostar, como ao mesmo tempo a mensagem é bem feita, a mensagem é bem escrita e acaba cativando o público a querer ver a obra até o fim. Mas se por um lado eles conseguiram desenvolver muito bem isso, a parte da premissa não foi muito bem desenvolvida da forma como deveria. Não acha que a história é ruim, a história é bem feita, bem contada, redondinha. Mas o problema é, o potencial que essa obra tinha com o que eles trouxeram poderia ter ido muito mais. Como uma vampira no meio da Guerra Fria afeta a guerra, como essa vampira consegue mudar tudo o conceito em volta dela. Isso seria muito interessante se fosse muito bem trabalhado, algo que eu achei que não aconteceu aqui. Em Tsuki to Laika to Nosferatu, eles não conseguem fazer com que mostrar como o mundo está reagindo àquilo realmente, eles não conseguem mostrar como aquilo está mudando a Guerra Fria, e isso é que fez falta. Esse anime teria um potencial para trabalhar tanto a parte humana da coisa, como a parte política, trazer uma parte política que fosse muito mais interessante. Mas eles não resolveram não ir muito a fundo nisso. Tem isso na obra, mas poderia ter ido mais a fundo, poderia ter mostrado mais disso. Algo que eu acho que algo que eu senti muita falta, porque seria o elemento que pra mim faria com que esse anime fosse excelente, muito marcante, porque os elementos bases tem aqui, além da boa mensagem e do bom romance, e a história não ser ruim, o anime ainda tem uma boa animação, uma animação que funciona durante quase todos os episódios, muito bonita, muito bem feita, fluida, os personagens, principalmente a personagem principal, tem um visual interessante, diferente, que eu também gosto, que funciona na obra. Gosto como eles usam as cores brancas o tempo inteiro por causa da neve. Gosto como eles usam o frio e como isso entra muito no contexto da obra. Tecnicamente o anime tem pontos muito interessantes. A abertura e o encerramento funcionam bem. E a música, apesar de ser esquecível de modo geral, ela funciona durante os episódios, a trilha sonora. Então, de modo geral, é um anime bom e que funciona bem. Mas é o que eu falei. Pela premissa que eles venderam, ele poderia ter sido muito melhor. Ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Ele poderia ter trabalhado elementos de uma forma diferente, que seria muito interessante e traria uma forma marcante. Pra mim, Tsuki to Laika to Nosferatu é um anime que ele quase chega a ser genérico em alguns pontos, mas ele funciona bem durante todos os seus episódios. É um anime que, se você não for com expectativa nenhuma, eu tenho certeza que ele vai ser uma surpresa boa pra você, porque ele vai te agradar e vai te surpreender em vários pontos. Então, pra mim, ele não é uma obra que é dispensável, é esquecível, mas ela me decepcionou um pouco, mais por causa dos elementos que ela poderia apresentar e que em momento nenhum eles realmente caíram de cabeça e que faria essa obra ser muito maior e muito mais interessante do que ela foi. Mas lembrando, isso não faz com que ela seja uma obra ruim. Concluindo, Tsuki to Laika to Nosferatu tem uma premissa muito interessante, mas que nunca é bem desenvolvida. Mas por outro lado, você tem personagens interessantes, você tem um bom casal que funciona durante a obra e uma história bem contada, sem contar que tecnicamente o anime fica bem na média com alguns momentos altos. E por isso que eu fecho Tsuki to Laika to Nosferatu com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Tsuki to Laika to Nosferatu? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.